Conectando, então, vamos ver se o Carlos, o pessoal começa a entrar agora. Então hoje a live é com o Carlos Mânica, que é consultor de negócios e um amigo aí de longa data dos treinos de triatlon e também dos negócios. Então eu convidei ele para bater um papo hoje comigo sobre os desafios dos empreendedores. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite. Vamos lá, a Fábio tá entrando, a Ju, a Thaís. Isso aí. Hoje a estratégia foi não voltar para casa porque as crianças não estão dormindo e não daria certo. Então, uma live de uma mãe sempre depende desse fator crianças também. Então, hoje a live está sendo aqui direto do comitê. Aqui a Melina também. Ó, mais pessoal entrando, coisa boa. Vou esperar um pouquinho o Carlos, enquanto todo mundo aí tá conectando. Felipe. Isso aí. Então hoje, reforçando a live com o Carlos, nós vamos falar sobre os desafios dos empreendedores e principalmente agora em tempo de pandemia, onde a gente está precisando reinventar os negócios ou muitas vezes criando oportunidades de negócios e começando a empreender. Então sobre isso que nós vamos falar hoje. Aqui a Bruna também. Deixa eu ver aqui se eu... Aqui o Carlos está entrando agora. Adicionando na live. Olá, Mari. E aí, Carlos, tudo bem? Tudo bem? Tá me escutando bem? Tudo, 100%. Os meus fones são de triatleta, então tu já percebe. Bem escondido aí. Isso aí, com certeza. E agradeço aí por estar conseguindo me receber essa live, que eu já estava tentando contigo, a agenda é super difícil. Eu imagino como é que deve estar bem corrida aí. Muitos empreendedores devem estar te requisitando para adaptar os seus negócios. Muitos devem estar vendo oportunidades também para empreender. E, então, eu reforço aí o agradecimento por estar conseguindo estar comigo essa noite e com os outros empreendedores que estão acompanhando essa live. Então, acho que eu vou te apresentar brevemente, mas até pela afinidade que nós temos, o Carlos é um grande amigo de longa data aí do triatlon, que é um consultor de negócios, empreendedor também, mão na massa. Então, ele tem toda uma vivência, não só de consultor, mas também de quem empreende. E por isso que eu gosto de conversar muito com o Carlos sobre negócios, na questão de inovação, tomar de decisões. E eu vejo que outras amigas minhas e outros amigos também têm aí a mentoria do Carlos nos seus negócios. E por isso que eu tomei a liberdade de convidar ele hoje para estar dando algumas dicas para a minha rede, para quem está realmente no dia a dia tendo que tomar decisões, ou quem também está vendo oportunidades de empreender nesse momento agora, que está criando uma janela de oportunidades. Então, Carlos, se puder se apresentar para o pessoal da minha rede que ainda não te conhece, seria bem legal. Vamos lá, então. Bom, eu sou praticante de triatlon, né? Ao contrário da Mari, que foi uma triatleta aí que disputava ali o pódio, eu sou só recreativo, né? Mas entre idas e vindas, eu continuo praticando triatlon, não desisti. Eu tenho 38 anos, eu sou casado, tenho 2 filhas, eu sou administrador de empresas e desde 2014 eu dou consultorias para o empreendedorismo. Então, meu foco é no desenvolvimento de empreendedores e, obviamente, por consequência, os seus negócios, né? E sim, né, agora nesse momento de retomada, e a agenda está, felizmente, tá bem cheia, tanto novos negócios, novos empreendedores, que eu acho que até, inclusive, é o maior volume, mas uma boa parte deles também se reinventando, como estão resistindo à crise e assim por diante. E é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Legal, perfeito. Então, acho que começa a minha live aí com uma frase do fundador do Alibaba, que ele fala que a oportunidade está onde os outros encontram desculpas. E com base nessa frase, eu acho que a gente poderia estar falando um pouco mais sobre os negócios que nessa crise se reinventaram, o que tu viu de cases legais, como tu viu principalmente o mindset dos empreendedores, aqueles que sobreviveram, quais foram as principais
mudanças de comportamento ou perfil de quem conseguiu, né, tá se reinventando nessa mudança aí de mercado que nós vivemos devido à pandemia. E eu queria, já que tu tá aí com muitos empreendedores, eu tenho o meu caso prático na barbearia, que a gente teve que tirar toda uma parte de entretenimento e jogos coletivos, e a gente abriu para colocar em espaçamento de mais cadeiras, e foi uma decisão que a gente teve que tomar assim do dia para a noite, fazer uma obra, mas se mostrou muito assertiva, e eu queria que tu comentasse aí de outros negócios que tu auxilia, o que o pessoal fez, qual foi o perfil dos empreendedores, como é que foram as suas inquietações nesse momento agora. Vamos lá, então. Bom, primeiro eu vou começar pela parte mais triste, né? Negócios que quebraram e outros tantos que estão quebrados, porém os empreendedores ainda não querem se dar conta disso, né? Então, realmente é algo muito triste, mas eu gostaria de chamar a atenção a esse comportamento, né? Todo empreendedor, ele tem dificuldades, né? Ele é muito solitário. Por muitas vezes toda a tomada de decisão se dá sobre uma pessoa ou sobre poucas pessoas. E aí, como qualquer pessoa, tem dificuldades em enxergar realidades. Então, eu quero fazer um primeiro grande alerta, né? Claro que quem já quebrou, realmente vamos sacudir a poeira, vamos nos reinventar, começando um novo negócio, começando uma nova carreira e assim por diante. Agora, tem muitas pessoas que estão quebradas e ainda não querem perceber isso. Então é importante, é a hora de fazer contas, não adianta. Tem negócios que eles são irrecuperáveis, e pelo aspecto financeiro. Então eu tenho muitos empreendedores que eu vejo que continuam querendo pedir empréstimos e assim por diante. Vamos cuidar, tem muito empreendedor que fica pegando uma corda, envolvendo na volta do pescoço. Isso arruma mais problema, né? Essa recuperação após uma quebra, ela vai se tornar mais demorada dependendo do grau de endividamento que esse empreendedor está saindo do negócio. Inclusive, até no início da crise, os primeiros negócios a quebrarem, a grande maioria não quebraram pela crise. Eles já estavam quebrados, né, se nós fizéssemos uma análise financeira, e a crise foi a pá de cal, né? Realmente foi a última gota d'água, mas eram negócios que já estavam endividados, negócios que não estavam performando bem, que fazia tempos que estavam fora de zona de lucratividade e assim por diante. Então, essa crise, mais uma vez, traz a importância da gestão financeira dos negócios. Essa análise ela tem que ser nua e crua. E muitos empreendedores ainda têm dificuldades. Claro, o empreendedorismo no Brasil, de uma forma geral, para a grande maioria das pessoas, é algo muito novo. Muitos empreendedores não têm cultura e não têm conhecimento suficiente para levar seus negócios pelo aspecto financeiro. Mas mais do que nunca, essa pandemia, essa crise, que talvez tenha sido provavelmente a pior crise, né, que nós já enfrentamos, acho que no mundo inteiro, mas ela deixa esse ensinamento, né? É muito importante fazer cálculos. Então, dentro das reformulações, claro que o empreendedor ele precisa reagir, mas, de novo, fazendo cálculos. Então, por exemplo, citando um exemplo assim, que é muito comum, né? Restaurantes. Muitos, não estou falando de todos, tá? Mas estou falando que existe uma grande quantidade que, pelo aspecto financeiro, deveria até ter continuado parado do que ter voltado, porque quando a gente vai fazer uma análise financeira, e principalmente voltar na questão do delivery, era uma curva mais negativa do que estar fechado. Porque, por muitas vezes, inclusive hoje, uma das grandes formas de se vender é via aplicativos e acabam sendo um formato meio canibal quanto à lucratividade. Então, de novo, fazendo cálculos por muitas vezes é triste, é muito triste, mas era melhor pelo aspecto financeiro ficar fechado do que voltar a meio fluxo, em curvas de prejuízo, funcionando só em delivery, que quando a gente faz os cálculos corretos, a gente vê que está empatando ou tem déficit financeiro, né? A gente tem realmente uma questão negativa. Então, eu acho que essa crise, ela cobra isso, né? Cobra um rápido aprendizado pelo aspecto financeiro. Eu até participo de um grupo de empreendedores na área de estética e barbearia, e é muito engraçado que muitos, quando começou a crise, disseram que não teriam capital de giro para sobreviver mais que 15 dias fechados. E eu, né? Então eu ficava imaginando como é que funciona um negócio que não tem capital de giro para sobreviver 15 dias. Como esse negócio está muito, né, muito à mercê de qualquer oscilação do mercado ou qualquer problema. Muitas vezes não é. Eu sei que ninguém projeta um negócio para ficar fechado 6 meses, mas não aguentar 15 dias. Mostra já que a corda estava muito já esticada, muito mais que o possível assim para um negócio, né? Eu acho que é isso aí.
Tem uma questão assim que é são comportamentos pessoais, né, quando nós vamos analisar o brasileiro como pessoa e que ele acaba levando para os seus negócios. Então, o brasileiro, ao contrário do norte-americano, do japonês, num comportamento geral, ele não tem o comportamento de fazer reservas, ele não se preocupa tanto com a aposentadoria, né? E quando a gente fala isso, obviamente ele se preocupa, mas quando a gente vai analisar mais profundamente, ele não tem um plano de previdência, ele não tem reservas e assim por diante. E essa cultura, ou a falha dela, obviamente ele levou para os seus negócios. Mas mais do que nunca, essa pandemia deixa esse legado. Então, os brasileiros hoje, sim, estão pensando na pessoa física terem reservas, em terem planos de contingência, terem reservas para futuro, plano de aposentadoria e assim por diante. E, obviamente, essa crise também deixa esse legado para os negócios. Então, ninguém esperava, ninguém imaginava, foi algo inacreditável, está sendo ainda. Porém, a partir de agora, todo empreendedor ele precisa ter reservas, capital de giro para manter o seu negócio. E principalmente, algo que nós já vimos abordado por diversas vezes quando falava de novos negócios, mas o risco financeiro ele tem que ser muito calculado. Então, o empreendedor ele precisa ter um risco financeiro compatível com o seu bolso, compatível, né, com a sua perna. Né? A gente não pode dar o passo maior que a perna. Isso é muito importante, faz muitos anos que eu trabalho uma questão de negócios enxutos. Que realmente aquele mindset de ter negócios grandes, com grandes passivos, número de funcionários, nós precisamos evitar isso. Né? Isso, claro, obviamente não serve para qualquer negócio, mas nós precisamos contextualizar os negócios com a atualidade. E principalmente na velocidade que o mundo e o comportamento de consumo muda, né? Então os negócios eles precisam ser cada vez mais avaliados para o curto prazo. Antigamente, como eram nossos pais, né? Como é que se falava em negócios? Primeiro tem que investir 1, 2 anos para depois começar a dar resultado. Hoje o comportamento consumidor ele muda em 2 anos, então você não pode olhar lá para frente, né? Todo o seu planejamento, incluindo o risco financeiro, ele tem que ser dosado a curto prazo. E entrando nesse assunto, tá? Planejamento, metas. Nós aí estamos entrando no último trimestre de 2020, querendo ou não, né? 2020 passou, tá? Estamos entrando naquele final. E como é que tu vê? Eu vejo que muitos empreendedores não traçam muita questão de metas ou traçam ali uma vez na vida e depois não revisam. Como tu lida isso com as pessoas que te procuram, a questão de traçar metas, revisar metas, mensurar e revisar as metas, na questão de estar vendo se está realmente alcançando. São pontos para os empreendedores que colocam metas no seu negócio e veem as metas de maneira realmente querendo ver elas para te trazer para o negócio e não se justificar com elas. Eu queria que tu tivesse, já que tu trabalha muito com isso, e não é uma coisa usual dos empreendedores mais antigos, seria muito legal tu colocar um pouco desse teu mindset. Eu sempre costumo falar que o empreendedor ele precisa se orientar pelo resultado. Então, vamos pegar assim a questão do esporte, né? Quando você vai fazer uma corrida de aventura, você vai ter uma orientação, né? Por zona, norte, assim por diante, sul. O empreendedor ele precisa se orientar pelo resultado. E o resultado ele vem com o quê? Vem justamente com metas. Mas o que a gente está vivendo agora? Nós estamos vivendo um período de retomada, só que ela é bem interessante. Por quê? Os comportamentos de consumo eles ficaram represados. E o que nós entendemos sobre o comportamento humano? É justamente, como eu expliquei, é represado. Quando você abre as comportas, a tendência natural é que o ser humano corra para consumir. Claro que dentro de possibilidades financeiras e assim por diante. Mas dentro desse represamento tem muita oportunidade que vai ser criada. Então, acho que todo empreendedor, principalmente quem já está atuando, ele tem que pensar, nesses últimos meses do ano, em tentar lucrar o máximo possível, faturar o máximo possível. E uma forma inteligente de ele fazer isso é crescer em cima dos concorrentes. Então, o empreendedorismo, né, por segmentos, é como se fosse uma corrida, né? Como a gente participa de esporte, a gente sabe como é isso. Então, o que acontece? Tem muito concorrente de cada empreendedor que ainda está dormindo. Que ele está pensando, não, eu estou esperando que as coisas voltem ao normal. Uma outra coisa que eu acho um absurdo, esse novo normal, as pessoas estão achando que as coisas vão voltar a acontecer. Não, parte do empreendedor ter atitude, proatividade para isso. E ele pode, além de buscar uma lucratividade nesses últimos meses, ganhar espaço de novo, em cima dos concorrentes. Tem muitos concorrentes que não vão ter a atitude que o empreendedor pode ter. Então é hora de criar novos produtos, serviços, ficar muito atento ao comportamento consumidor de cada negócio, isso é muito importante. Nós temos comportamentos consumidores que foram muito alterados durante a pandemia, nós precisamos modernizar essas questões, digitalizar negócios, serviços e assim por diante. Então, todo empreendedor ele tem um dever de casa, né? Que é como se fosse uma corrida de Fórmula 1 e entrou lá o safety car e parou todo mundo, então tem uma relargada.
Então, dentro dessa relargada, eu quero pular na frente. Tem muito empreendedor que vai pular na frente de concorrentes que eram mais fortes do que ele antes da crise. E depende só dele. É como se emparelhassem os negócios, dando essa possibilidade de você saltar à frente dos concorrentes. Então, esses últimos meses do ano, incluindo janeiro, fevereiro, os primeiros meses de 2021, é para correr atrás e eu, sinceramente, eu acredito que nós teremos grandes oportunidades de recuperar aí um pouco do faturamento perdido. Perfeito. Eu também acredito. Olha, eu vou dizer que eu estou otimista. Eu já mandei vir mais cadeira para a barbearia. Então, eu vou te dizer que para a gente demora 20 dias para chegar uma cadeira nova, que a nossa expansão é com número de cadeiras. Então, estamos otimistas também. Então, só para dizer que nos meus negócios nós estamos também trabalhando no mesmo mindset. E te pergunto aí, Carlos, tem gente que começou a empreender. Eu comecei a falar com muitas pessoas. Como eu estou andando muito na rua agora, eu tenho conversado com muita gente e pessoas que foram demitidas, pessoas que estão com suspensão de contrato, pessoas aí que tiveram que se reorganizar na estrutura familiar, com as crianças em casa, e muitas pessoas viraram empreendedores por necessidade. E que dicas tu daria para essas pessoas que se tornaram empreendedores por necessidade, estão gostando de ser empreendedores, mas não se prepararam para ser empreendedores? Quais seriam os primeiros deveres de casa assim que tu daria para eles? Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu fico muito contente, né? Não pela forma como está se dando essas questões, mas eu fico muito contente com o maior número de pessoas que estão começando a empreender. Por que que eu fico contente com relação a esse assunto? Eu acredito que o empreendedorismo é algo inevitável. As relações de trabalho vêm mudando ao longo dos anos, as próprias crises, as empresas demitem, elas aprendem a trabalhar e performar de forma enxuta, e elas, quando o mercado retoma, normalmente as empresas não voltam a contratar e assim por diante. Então, uma tendência natural. O empreendedorismo, cada vez mais, ele é ligado a comportamento e não necessariamente ter um negócio. Então, o empreendedorismo pode ser um comportamento de um profissional. Esse profissional também ele pode empreender de forma de serviços, não necessariamente criando e formatando produtos e assim por diante. Então, eu fico muito contente porque o empreendedorismo é algo inevitável e, ao mesmo tempo, quanto antes você começar, maiores serão as suas chances. Então, tem muitas pessoas que foram jogadas ao mercado e que bom que elas estão resolvendo empreender. Bom, dicas nesse sentido. Comece por você. Eu acho que todo empreendedor, tá, ele vai ser ligado diretamente à performance. E nós não podemos esperar performar em zonas que a gente não conhece, em zonas que a gente não se realiza, que não tem a ver com os nossos propósitos e assim por diante. Então, o empreendedor ele não pode pensar assim, por exemplo, eu vou ter um posto de gasolina. Tá, mas você gosta de carro, você gosta de combustível, você gosta... Não gosto nada, é simplesmente um negócio. Eu realmente acredito que dificilmente hoje em dia alguém vai dar certo com um negócio que ele não tiver conectividade. Então ele precisa estabelecer assim, o que eu gosto de fazer, quais são minhas zonas de realização, quais são minhas zonas de interesse, para que ele possa performar bem. Então primeiro comece por você, depois, obviamente, se oriente pelo mercado. E o mercado a gente precisa analisar quais são as oportunidades que existem. Aprenda muito sobre os players. Então nós precisamos ver, para a tua ideia de negócio, produto, serviço, quem são os atuais players. Aprenda com eles. Não tente reinventar a roda. Veja as rodas que já existem, aperfeiçoe elas, crie inovações em cima do que já existe. Muitas pessoas ainda tentam inovar, tentando fechar os olhos para o que já existe, tentando reinventar novos produtos e serviços do zero. É perda de tempo. É uma corrida, nós precisamos ter um grande insight e lançar esse grande insight no prazo mais curto possível. Porque quando o empreendedor está olhando oportunidades de mercado, esses dados eles estão disponíveis para qualquer pessoa. Ele teve um insight, ele teve uma capacidade de perceber uma lacuna e inventou um produto, serviço inovador, mas qualquer outro empreendedor pode perceber o mesmo. Então, no momento que ele tem um insight, ele precisa correr para lançar o quanto antes. E, novamente, vem a questão, mais uma dica, relacionada ao bolso. Tente empreender com menor risco financeiro e diretamente ligado à tua capacidade financeira. Tem muitas pessoas que já erram aí, querem ter grandes negócios, grandes passivos, com grandes riscos financeiros. Então comece com um passo curto. É importante fazer a questão do MVP, a viabilidade de produto. Comece com um projeto piloto. Faça fases de lançamento do seu negócio, produto, serviço. Porque se você tiver, e provavelmente terá aprendizado, mas se ele tiver um custo financeiro, seja um aprendizado que custe pouco, né? Não seja aquele grande tombo. Tem muitos empreendedores que na forma como ele já lança o negócio, como ele modela, ele tem uma chance só. Porque se ele tiver uma queda, ele morreu, ele não tem capacidade para levar o negócio dele adiante.
Perfeito, e eu acho que isso serve muito para negócios mais inovadores também, que tu não tem tanta certeza, tu não sabe que vai colocar uma padaria num lugar que passam não sei quantas mil pessoas por dia, e então quando tu não tem tanta referência também, isso ajuda muito, tu fazer MVPs pequenos e ir testando, né? Eu acredito muito nisso também. E vamos lá, Carlos, na questão quando tu falou, e vamos, eu sou mulher, então acho que eu me identifiquei muito quando tu falou de achar o seu propósito, achar alguma coisa que tu se identifique. E tem uma coisa que nós mulheres, acho que muito temos, de buscar algo a mais também, quando a gente busca nosso trabalho, alguma coisa, né, nossa atividade profissional, que é se realizar. Que agora já tem muitos homens também fazendo, mas ficou um pouco mais ligado nesse início com o feminino. Como é que tu vê essa diferença do empreendedor feminino com masculino? Eu sei que tu tem muitas gurias de sucesso que empreendem contigo. O que tu daria de dicas para a mulherada também, que eu acho que é legal da gente estar ouvindo, e de aprendizados dessas diferenças entre o empreendedor, entre os homens e as meninas empreendendo? Primeiro, assim, ó, eu tenho muita experiência com empreendedorismo feminino, né? Durante muitos anos eu fiquei dedicado exclusivamente ao empreendedorismo feminino. Hoje eu tenho essa questão bem aberta, né? Até porque eu tive que abrir muitas exceções com maridos, irmãos e assim por diante. Mas eu falo com base em experiência. Então, assim, ó, felizmente, né, a grande maioria das mulheres sempre buscaram, principalmente na mudança de ciclo profissional, a grande maioria elas se formaram no formato, fizeram universidades, tinham uma profissão, foram para o mercado de trabalho e chegaram a algum momento, normalmente vinculado à maternidade, não é isso para todas, quando elas repensaram, opa, aquilo que eu tinha feito uma ideação lá atrás não serve hoje para mim, eu tenho novos propósitos, muitas vezes vinculados a uma nova fase de vida, às vezes vinculado à maternidade, e ela resolve fazer uma mudança de ciclo, né? Ela tem um reposicionamento. E a primeira base é em cima justamente dos seus propósitos. E ela não quer fazer qualquer coisa, não quer fazer de qualquer forma. E naturalmente ela tem ganhos quanto à assertividade. Porque toda ideia que ela venha a ser feita uma ideação em cima dos seus propósitos, naturalmente as chances, a assertividade é maior. E o que a gente vê nesse sentido, né? Felizmente os homens já mudaram muito. Mas quando nós pegamos lá aquela crise lá de 2015, né, 2014 para 15, quando mudou o cenário político, assim por diante, a gente vê que naquele momento, e eu percebia muito isso, que até eu falava, pô, é um saco trabalhar com homens. Por quê? Naquele momento da crise, o discurso da maioria, obviamente não todos, dos homens que muito sofreram, né, impactos com a crise, era, a culpa é do mercado, a culpa não era dele, a culpa era do mercado, era da crise, era dos outros, ele não trazia para si. E parece que teve um momento, uma ruptura, que aí, obviamente, por resultados negativos, eles foram obrigados a se reinventar. Eu acho que muitos aprenderam realmente com as mulheres nesse sentido. Opa, mas agora que eu quero me reinventar, eu quero performar bem, o que eu gosto de fazer e assim por diante. Então, hoje, felizmente, eu acho que está mais emparelhada essa questão. Os homens estão, acho que, muito mais flexíveis com relação a isso, e eu acho que aprenderam muito com as mulheres. E muitos, obviamente, homens, talvez eles nem percebam, mas se nós formos olhar e buscar as bases nesse sentido, eles foram influenciados pelas mulheres. Porque se nós formos olharmos dados do Brasil, hoje, mais de 50% dos novos negócios são tocados por mulheres. Então, mesmo sem perceber, obviamente todos os homens conseguiram notar. Quem é que está liderando o empreendedorismo no Brasil? São as mulheres. Né? E os homens também são afetados pelas crises, então é bom que eles aprendam o como se empreende no Brasil. E claro, quando a gente vê esses dados de empreendedorismo, a gente tem aqueles dois links que você falou, né? Que realmente algumas pessoas empreendem por necessidade, outras pessoas empreendem por oportunidade. Mas independente de qual foi o motivo inicial, né, o start, todo mundo precisa realmente empreender dentro dessas zonas de realização, que por consequência serão zonas mais assertivas quanto à performance. Acho que basicamente são essas diferenças. Eu tentei contextualizar com o tempo também. Claro. Carlos, vamos lá. A gente está vendo aí, com certeza a pandemia trouxe de uma maneira mais rápida o futuro das profissões. É uma grande pergunta que eu tenho para ti. Que a gente falou, todos nós no futuro seremos empreendedores, independente se dentro de uma empresa ou de que maneira. E o que se viu hoje é que novos skills, novas capacidades, novos profissionais nós temos, com outras capacidades que antes não eram tão necessárias, e agora está tendo uma corrida por pessoas que entendam de redes sociais. Nós temos jovens querendo ser influencers, youtubers, e eu sei que tu lida muito bem com essas novas profissões, essas novas, e como isso vira uma profissão
e não o que antes a gente achava que era uma moda, se mostrou hoje que são novas profissões, novos modelos de negócio aí. Então, eu acho que nós temos aí também muitos pais e mães e vêm os filhos falando que querem aprender sobre jogos, sobre redes sociais, e elas ficam pensando, poxa, mas meu filho não vai ser médico, não vai ser engenheiro. Então, como eu tenho muitos jovens que me seguem também, eu acho que seria legal a gente falar do que tu já está vendo aí, uma vez que tu tem muitos jovens também que empreendem e que estão tendo profissões mais disruptivas nesse sentido. Quais são as profissões que tu acha, poxa, aqui teve uma corrida, eu vejo esse é o futuro das profissões, quais estão despontando, principalmente para a gente dar uma atualizada nesse panorama, que eu acho que muitas coisas saíram, né, de cena e agora vieram novas. Eu acredito que assim, são gerações diferentes, são mudanças de mindset, e a gente precisa lembrar uma questão, né? O que está acontecendo no mundo é o que tem influenciado essa mudança de mindset. Então, naturalmente, os mais jovens, eles já vêm com essa questão da tecnologia, da digitalização e assim por diante. E, naturalmente, eles são mais contextualizados com o futuro. Então, para os pais, né, que estão vendo seus filhos tentando inovar em questões que ferem, né, o que eles imaginavam lá atrás, como eles foram criados, assim por diante, mas fiquem seguros que os filhos terão uma assertividade maior do que o sonho antigo desses pais e até mesmo as próprias profissões dos pais. Então, de camarote, eu tive a grande oportunidade de acompanhar diversos jovens empreendendo principalmente mercados digitais, não só a questão de influenciadores, mas negócios que ancoram muito em redes sociais, a sua divulgação e assim por diante, estão se dando muito bem. E os pais, por muitos não entendem, mas quando eles enxergam o resultado, já tem aquela primeira grande validação. Então, hoje, eu acredito que tanto os jovens como os pais precisam impulsionar, né, esses futuros profissionais para que eles tenham seus negócios contextualizados com o futuro, ou seja, contextualizados com online, redes sociais e assim por diante. Hoje, para qualquer profissional de qualquer área, então, independente da idade, do tempo de atuação, independente do mercado, o negócio que não estiver presente digitalmente, nós podemos dizer que será um negócio que tem uma validade curta no mercado. Por quê? As pessoas que consomem ainda algo puramente e unicamente offline, essas pessoas naturalmente já têm uma tendência de no futuro mudarem seu comportamento. Então, mesmo que ele seja fiel a um produto, serviço totalmente offline, ele tem a tendência a deixar de usar. E todas as novas gerações não vão se encaixar, não vão estar conectadas com esses negócios. Então, a gente nota isso muito em negócios tradicionais, que precisam e cada vez será mais necessária essa mudança. Então a gente tem ver grandes empresas com 40, 50, 60 anos que ainda não estão contextualizadas com formatos digitais. Outras questões ligadas a profissões, né? Então, tanto os jovens como os pais pensam, está se formando em engenharia, em medicina, em odonto e assim por diante. Hoje, quando nós vamos pegar os profissionais de maior sucesso, mas profissionais jovens, nós vamos ver que justamente os que têm mais sucesso por exemplo, os que utilizam o online, as redes sociais, YouTube, Instagram, assim por diante, tanto para divulgar seus trabalhos, bem como para ter uma boa base de clientes ali. Então, todo profissional ele deve ter essa preocupação. Então, hoje, tu não operar por formatos tecnológicos, digitais, assim por diante, é como se fosse um suicídio profissional. Então, é importante a gente começar a mudar esse mindset, tanto para quem já está no mercado, bem como para quem está entrando. Perfeito. Carlos, nós estamos quase cumprindo o nosso tempo de... Eu vou ver aqui as perguntas que eu vi que surgiram algumas no início ali. Falando da Startup Enxuta, que é um livro muito legal, eu acho que seria também legal, antes da gente finalizar, então, se tu pudesse dar uma dica de leituras, e depois eu ponho aqui também nos comentários da live, e eu acho que a gente pode deixar essas dicas de leitura do Carlos também para todos disponíveis, que eu acho que isso ajuda bastante também. Tem muita gente querendo se preparar para isso, lendo livros, então acho que seria legal tu passar alguma dica aí, bem, não precisa ser muitos, mas alguma coisa que já daria esse pontapé inicial para quem quer inovar e para quem quer empreender. Tá, vamos lá. Eu posso mudar um pouquinho só o formato? Claro. Eu gosto, assim, eu acho que hoje a questão dos livros, acho que são muito bacanas, mas vamos digitalizar essas questões, né? Então, legal. Acho que hoje a gente tem grandes portais, então se a gente for olhar, assim, o portal da Startse, por exemplo, é muito legal.
Eles fazem uma conexão muito bacana com startups, com mercados de inovação, Vale do Silício. Então, acho que é muito bacana. Ali mesmo, nós temos vários autores que, inclusive, têm livros publicados. Nós temos um portal que também é muito inteligente, que é o portal da Endeavor no Brasil, que é diretamente ligado a empreendedores, tem mentores e assim por diante. Mas em questões de livros, assim, eu acho que, e até porque eu entendo que o livro, ele é muito rico, mas a maioria das pessoas vão ler com mais tempo e assim por diante. E a minha dica seria que as pessoas tivessem leituras ligadas a mudanças de comportamento. Porque essa é a base para que as pessoas consigam mudar seus ciclos, para que consigam reagir a crises e assim por diante. Então tem questões, tem livros de coaching, de programação neurolinguística, inclusive alguns desses livros, eles são, quando vai numa livraria ou, né, ou até numa questão do formato digital, você vai ver que ele é ligado à autoajuda. Gente, tendo mudança de comportamento é válido, porque o maior sabotador é a própria pessoa. Então, nós precisamos vencer as nossas barreiras, nós precisamos ampliar as nossas zonas de conforto para que comece um processo de mudança. E fora isso, procure outros portais aí que realmente tem a Perestroika, que tem vários cursos legais, para que você possa realmente assistir conteúdos. Eu acho que muito importante também é fazer cursos online, cursos curtos, de rápida duração, mas os mais diferentes possíveis, para que você crie um ambiente novo. Então, por exemplo, tem um estudo muito legal que é o Jeito Harvard de Ser Feliz. Acho que deve ter até livro publicado. Isso é muito bacana. Então, cria um espiral positivo recheado de elementos de mudança de comportamento. Ah, tu tinha pedido uma dica de livro. Aí sim, vamos numa dica de livro que é ligado também a momentos de mudanças e muitas pessoas podem ancorar nesse livro, que é o Miracle Morning, Milagre da Manhã. Então é interessante, né, que prega que realmente até antes das 8 da manhã você acorde, faça sua meditação, pratique exercício e às 8 horas você começa o teu dia. E ele tem é um livro muito fácil de ler, você lê ele em poucas horas e ele consegue colocar um ambiente de mudança de comportamento para que você mude seus comportamentos alimentares, de exercício, de produtividade, de trabalho e assim por diante. Bah, Carlos, perfeito. Eu sou muito adepta dessas mudanças e eu gosto bastante também de sempre estar aprendendo, vendo e testando. Então, eu acho que essa inquietação que vem dos empreendedores de estar sempre revisando, né, as suas rotinas e aprendendo com o que tem, eu acho que é um passo muito assertivo para a gente ter esse sucesso nos negócios. Então, eu acho que tu falou bem isso que eu já vejo aí na prática dos empreendedores de sucesso, a capacidade de estar aprendendo e estar vendo o contexto mudar e se adaptando a ele. Carlos, vamos fazer um fechamentozinho aqui, só por causa do horário também. Eu vi que tem bastante gente entrando, mas daqui a pouco nós vamos deixar essa live também no ar. E eu vou colocar depois vou compartilhar aí teu contato. Eu acho que pode ter muita gente também procurando aí para bater um papo, tirar algumas dúvidas. Eu tenho certeza que tu vai responder. E a gente coloca depois também esses links. Eu sou fã da Startse e conheço os guris também, que são muito inovadores. Eles participaram todo do processo da XP de lançamento. Então, eu acho que tem muito aprendizado aí. A Endeavor também é grande incentivadora dos empreendedores. Então, eu vou colocar já os links também depois nos comentários, para quem precisar acessar, já ter essa referência. Se puder fazer um fechamento para a gente aí. Tá, perfeito. Gente, a grande dica, tá, é que todos nós possamos nos reinventarmos de todas as formas, tá? E foquem no curto prazo, isso é muito importante. Todos nós temos a tendência daqui para frente vivermos ciclos profissionais. Então, nós fomos criados, formados, o que você vai ser quando crescer, o que você vai fazer para o resto da vida. A minha dica é esqueça isso, mas você tem duas opções, ou você fica apavorado ou você vai agir inteligentemente. Então, pense em ciclos profissionais, então provavelmente todas as pessoas nós teremos vários ciclos profissionais. Foca no curto prazo, foca somente no próximo ciclo. Quando a gente vai fazer um planejamento, é no máximo 5 anos, baixa a cabeça, oriente-se por resultados e bora trabalhar. Basicamente é isso. Perfeito, isso aí. Obrigada, Carlos, pela atenção. Essa live foi muito boa. Obrigada mesmo, inspirou bastante. Eu que agradeço. A mim e a todos aí. Obrigadão pela disponibilidade. Obrigado, Mari. Um grande prazer. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.